Bom, esse evento, né, está sendo organizado pelo Comitê de Saúde e Bem-Estar no Trabalho do CRT São Paulo, no programa Viva CRT. Então, quero aqui agradecer, né, a Fabi, a Luciana, o Bruno, o Ira, o William e o Gonçalo, né, que fazem parte desse grupo, né, agradecer esse trabalho que vocês estão realizando. Eu estava pesquisando um pouco sobre suicídio no Brasil, né? Bom dia. E é um número alarmante, né? No Brasil, diz que, segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, 11,3% da população sofre com essa depressão, né? Quando não cuidado, vira suicídio, né? Então, se você falar em 11% no Brasil, o Brasil tem 215 milhões, então 25 milhões sofrem desse problema, né, que é a depressão. Então, realmente, a gente precisa cuidar, né? Outro dia não, faz uns 3 meses atrás, tem um amigo meu, né, de longa data, 50 e poucos anos, simplesmente pulou do quinto andar e se matou, né? A gente não sabe o que aconteceu, né? Deixou família, né? Assim, a pessoa parece que estava tudo normal, né? Mas ninguém sabe o que aconteceu. Né? De repente, se tivesse, né, um programa como o que a gente está falando agora, né, tivesse escutado, de repente esse cara podia estar se cuidando, né? Então é importante esse trabalho que a gente está fazendo hoje. Nós precisamos, né, cada dia que passa, melhorar nosso ambiente de trabalho, onde todos se sintam bem, né? Esse é o ambiente que nós queremos criar, o ambiente com muita harmonia, né? Então, peço a colaboração de todos vocês para a gente criar esse ambiente de respeito, ambiente de confiança, ambiente onde possa ter diálogo, né? Onde a gente possa conversar, gerente, subordinado, subordinado gerente, gerente com gerente, né? Então, a gente quer criar todo dia que, né, a gente tem condições de melhorar, cada dia que passa, melhorar o nosso ambiente. É nesse sentido que a gente sempre está preocupado e de criar esse ambiente gostoso, né, que todo mundo se sinta bem. Tudo bem, pessoal? Né? Então, bom, eu também não quero falar muito, né, porque a Fabi tem muito para falar, a psicóloga está aí para falar, né? O grupo está aí, tá certo? Então, de novo, agradecer o grupo aí, uma boa palestra, um bom evento, e muito obrigado por esse grupo, esse comitê, tá bom? Um grande abraço a todos, e eu vou ficar aqui até onde der, tá bom, Fabi? Um grande abraço. Tá bom, Giba, obrigada por ter parado aí um tempinho para falar com a gente. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui a presença de todos. Não estou aqui sozinha, estou com todo o comitê aqui de saúde e bem-estar, que tem trabalhado aí, se dedicado bastante para a gente refletir como que a gente pode criar iniciativas, né, para que a gente tenha todos um ambiente de trabalho mais saudável, né, e psicologicamente seguro. Não vou também tomar muito tempo, eu vou compartilhar a minha tela aqui, vou tentar, tá, Silvia? Com uma apresentação bem brevezinha mesmo, para que a gente fale um pouquinho sobre como é que está funcionando o nosso programa de saúde e bem-estar, e principalmente sobre os próximos passos que a gente tem aí do programa. Eu compartilhei a minha tela, se por acaso tiver algo errado, Lu, eu vejo você, tá certo, né? Bom, quero falar aqui rapidinho e também deixar aberto para todo mundo do comitê quiser falar alguma coisa, é só desmutar o microfone e contribuir, tá, gente? Bom, desde 2020 a gente tem iniciativas do nosso programa organizacional. São iniciativas que têm o objetivo da gente criar um ambiente de trabalho mais harmonioso, criar um ambiente, uma cultura que seja propício à inovação, uma cultura que faça com que a gente realmente tenha bastante produtividade e saúde e bem-estar ao mesmo tempo. Então, a gente tem a jornada de integração de novos colaboradores, a sala de descanso
de uma escuta que já acontece com a nossa caixa de sugestões, a ginástica laboral a mesma coisa, está lá disponível 2 vezes na semana, os nossos rituais, né, e celebrações, como os aniversariantes do mês, aquele momento bacana que a gente tem de fazer uma festa junina, festa de final de ano, falar sobre promoção de saúde também no Outubro Rosa, no Novembro Azul, iniciativas para a gente falar sobre igualdade de gênero, a cartilha da gente de prevenção a assédio, né, dentro do ambiente de trabalho, a preconceito. Então, desde 2020, a gente tem o prazer de ter a oportunidade de conduzir esse tipo de iniciativa aqui dentro, né? Então, já há uma escuta. Esse ano a gente dá um passo, a gente avança com a instituição do Programa de Saúde e Bem-Estar no Trabalho, dentro do guarda-chuva do Programa de Cultura Organizacional. Então, a ideia é que a gente tenha muito mais do que ações isoladas, como a gente tem, por exemplo, o Café com a Diretoria, que é um momento de parar, ouvir um pouco a questão da estratégia da empresa, aqui do conselho, como é que a gente está evoluindo, ter uma escuta também. Então, mais do que ações isoladas, a gente queria fazer essa pequena fala de introdução para dizer que essas iniciativas são iniciativas que sempre pensaram no bem-estar no trabalho. Né? Talvez se não tivesse claro, é importante que agora com o programa, com a instituição desse comitê, um comitê que é intersetorial, pessoas de diversos níveis hierárquicos, de diversas áreas, pensando juntas para que a gente possa avançar e ter iniciativas que façam sentido para o nosso dia a dia aqui dentro, né? Então, queria trazer para vocês alguns objetivos desse programa que foi desenhado pelo comitê, e vai começar a ser executado em iniciativas mesmo por uma consultoria que vai ser contratada, está em fase de licitação. Tá? Então, o objetivo é a gente fomentar esse trabalho mais saudável, o ambiente de trabalho mais saudável, seguro, onde as pessoas se sintam confortáveis para expor opiniões e que, ao mesmo tempo, entendam que uma comunicação precisa ser assertiva, né, e não violenta, prevenir adoecimento físico-mental, fortalecer essa cultura do cuidado e da corresponsabilidade. A gente vai cada vez mais falar sobre autorresponsabilidade, sobre esse ambiente, ampliar essa percepção de pertencimento e engajamento, né? E promover ações educativas, né? Como essa que a gente está promovendo, é uma iniciativa do comitê, porque a gente tem um processo de licitação para fazer a contratação e a gente não queria que a gente começasse a ter iniciativa só depois dessa contratação. Então, o comitê, uma das pessoas do comitê, gentilmente, foi buscar uma psicóloga voluntária para vir conversar com a gente, a Jaine está aqui. Então, alguns pilares que a gente vai trabalhar de ações: comunicação escutativa, ambiente e relações de trabalho, qualidade de vida e autocuidado, saúde mental e emocional. E tudo isso muito a partir da escuta que fizemos recentemente. Falei para as meninas aqui um pouco mais cedo que eu não quero nem chamar isso de palestra, eu quero chamar de conversa, para ter um teor mais de aproximação, para a gente poder também destacar a importância de conversar um pouquinho sobre o que a gente sente. Agradecer também à diretoria, ao comitê por esse espaço e abranger a importância de quebrar esse tabu dentro não só de um ambiente organizacional também, mas para lá da vida, né? O número de suicídio no Brasil é altíssimo. Então, e no mundo também, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio no Brasil, ou no mundo, né? E no Brasil a gente tem 38 suicídios diários, fora as internações por suicídio, que fica mais ou menos 31%. Então, esse número é muito alarmante. Desde 2014, a campanha começou a tomar uma dimensão muito grande, com teor de grande importância, e é uma das maiores campanhas que a gente tem, né, sobre saúde mental, em setembro, agora o Setembro Amarelo, o quanto é alarmante, como realmente tem uma necessidade da gente tratar esse assunto com cuidado, porque não é só uma questão de saúde pública, né? Se torna algo tão grandioso que é questão institucional também. Deixa eu passar aqui o slide. O INSS, em 2024, registrou 472 mil afastamentos por transtornos psiquiátricos. É um número muito grande, né? E o que é que tem de interessante aqui nessa palestra? A gente vai tentar desenvolver um diálogo aqui dentro da organização,
né? Porque o trabalho ele pode ser um fator de risco, como também pode ser um fator protetor da saúde, né? Então é importante demais a gente estar não só atento às nossas questões, como também estar atento às questões do colega. Hoje a gente sabe que existem pessoas que moram sozinhas e não têm esse contato social, e o único contato social, né, pode ser é, dentro do trabalho, né, no momento do trabalho. Então, eu listei aqui algumas coisas para a gente prestar atenção, para destacar sobre a importância da gente também poder olhar para o outro e conseguir ajudar, tá? Eu elaborei aqui alguns itens dos riscos psicossociais, né, que é onde o trabalho afeta realmente no bem-estar, longas jornadas de trabalho, prazos e cobranças excessivas, conflitos interpessoais, essa questão que foi falado um pouquinho anterior, a falta de diálogo, né? Então, ter uma interação ali entre a gerência, enfim, entre os colegas, faz muito bem, e a falta de reconhecimento. A falta de reconhecimento no âmbito prático, né, no meu modelo prático, eu percebo que há um adoecimento muito grande. E aí, onde entra mais uma questão da gente conseguir falar que sente, da gente ter uma visibilidade. Então, isso é muito importante, a gente estar atento ao outro também. Aqui, quais são os fatores de risco? Eu listei aqui alguns fatores de risco, mas não necessariamente quem está passando por isso está pensando em suicídio, mas entra em potencial, tá bom? Então, condições graves de saúde, tentativas prévias de suicídio. Eu vou falar um pouquinho depois sobre esse fator de risco, que é um dos maiores que a gente tem. Transtorno de personalidade, que entra em impulsividade, agressividade. A gente tem o transtorno borderline, que é um fator de risco altíssimo. Então, experiências traumáticas, histórico de suicídio, né, ou condições, uso e abuso de álcool e drogas, condições de saúde físicas ou crônicas, momento de perda, luto, período de transição na carreira, a perda do trabalho, desemprego, né, o estresse financeiro, traumas e outras situações humilhantes. E o que é que tem em comum dentro dessas todas as situações? O sentimento de desesperança, de desespero e desamparo, tá? Hoje a gente percebe também que o fator de gênero, o que mais está dentro desse fator de risco é o masculino. Então, o que é que a gente percebe? Que há uma tentativa maior entre as mulheres, porém, quem consegue terminar o ato é o fator masculino, tá? E entra também os fatores sociais, que é questão financeira, condições, isso tudo não dá para a gente deixar para trás, porque é realmente um fator de risco. Enquanto a tentativa prévia de suicídio, esse é um dos maiores riscos, porque hoje a gente sabe que daqueles 50% das pessoas que suicidaram já havia tido uma tentativa antes. Por isso que é importante a gente prestar atenção para que não chegue nesse nível de tentar a primeira vez, né? E o que leva uma pessoa ao suicídio? Primeiro, eu quero deixar claro que não é falta de fé, não é frescura, e não é fraqueza, tá? É uma condição, aliás, é uma combinação, né, de fatores biológicos, psicológicos e sociais. E quem pensa em tirar a própria vida não está pensando necessariamente em morrer, está pensando em acabar com aquele sofrimento, que é demais. Então, a gente vem de algumas causas que, como culpa, remorso, a tristeza, né, aquela dor profunda, a ansiedade, o medo, tudo isso é um fator que faz com que a pessoa tenha uma rigidez de pensar que só vai acabar com a morte, com aquilo. Existem algumas características psicopatológicas, tá, comum dentro dos suicidas, que é a ambivalência, que é essa gangorra de sentimentos, né? É uma vontade de viver excessivamente, de repente vem a vontade de morrer. E aí onde entra a impulsividade,
que dura pouco tempo, horas, minutos ali, mas leva à ação letal, né? Então, a gente tem que estar de olho nisso também. E isso acontece por conta da rigidez cognitiva, de não ter uma flexibilidade de pensar que as coisas podem melhorar, né? Que isso é passageiro, que dá para ter outras possibilidades de enfrentamento a não ser essa. Mas o suicida, a gente sabe que está já dentro de um transtorno, né? Então não consegue ter essa flexibilidade de pensamento. E aqui eu destaquei alguns sinais de alerta, porque o suicida, ele não diz diretamente, tá? Ele vem com entrelinhas que dá para a gente entender. Outro tabu interessante de se falar aqui é que a gente tinha uma ideia de que as pessoas que vão se suicidar não avisam. Gente, isso é um mito muito grande. E a gente perde muitas pessoas por achar que o suicida não avisa. Sim, ele avisa, ele dá indiretas, ele fala diretamente, mas a gente não presta atenção o suficiente. Então, aqui tem alguns sinais de alerta que a partir de agora eu peço para que vocês prestem atenção, porque é realmente importante. Então, sinais verbais. Falas com teor de desesperança, desejo de morrer, não aguento mais, seria melhor que eu não estivesse mais aqui, seria melhor acabar com tudo isso, quero sumir, a vida perdeu o valor, isso não tem mais importância. Então, falar sobre morte ou autolesão, mesmo que de forma indireta, é um sinal de alerta. Sinais comportamentais. Mudanças de comportamento. Então, a pessoa se comportava de um jeito e, de repente, começou a se comportar de outro. Isolamento social, esse é um fator que entra muito grande, né, como sinal de alerta. Então, o isolamento social, descuido com a higiene, com a alimentação, com suas coisas rotineiras, doação de bens, despedidas, declarações, aumento e consumo de álcool e drogas, são sinais de alerta comportamentais. E os sinais emocionais é a instabilidade do humor, né? Muita raiva, uma agitação, perda de interesse nas atividades que antes eram prazerosas e passam a não ter mais sentido. O que fazer, né? Como é que a gente pode ajudar? Percebendo os sinais. O que é que a gente pode fazer? Então, primeiro, a gente deve escutar sem um julgamento, mostrar a importância, né, de estar ali com aquela pessoa, mostrar que aquela pessoa é realmente importante, validar sua dor, melhor falando, né? E ao invés de dizer isso é besteira, isso vai passar, é melhor a gente falar que eu sei que você está sofrendo, eu vou lhe ajudar. Eu costumo falar que encaminhar para um profissional de saúde, falar um pouquinho sobre essa importância é ótimo, mas a pessoa nessa condição não tem força para ir buscar. Então, a gente pega na mãozinha e leva até lá, tá? Então, dentro das práticas organizacionais, o que é que a gente pode fazer no âmbito do trabalho? Então, programas contínuos de apoio psicológico, né? Um espaço de escuta ativa, de diálogo, pausas no equilíbrio de jornadas. Percebo que vocês já têm, né? Fabi começou a palestra aí falando sobre algumas ações que vocês já fazem. Então, tudo isso faz com que a pessoa se sinta visível e diminua essa desesperança. Isso é muito importante. No atendimento profissional. Mais uma vez, a gente percebe a necessidade de quebrar o estigma sobre a saúde mental, da importância de a gente falar o que sente, da gente entender a dor do outro também. Porque a gente sabe, em uma proporção muito grande, que quem comete suicídio morre sem nunca ter visto, ter passado num profissional de saúde mental, tá? E hoje a gente sabe também que quem cometeu o suicídio estava dentro de um transtorno mental, então precisaria ter esse contato com um profissional de saúde, né? Fontes de apoio, aqui onde está a importância, tá? A gente falou de dados, a gente falou de números, né,
de como agir, quais são os sinais, mas eu quero que cada um de vocês leve daqui algo muito simples. O cuidado com a vida começa no olhar que temos uns para os outros. A fonte de apoio é o maior fator protetivo que nós temos, que é a nossa família, são os nossos amigos, são os nossos colegas, como eu falei anteriormente. A maioria das pessoas, o contato social, o único contato social que tem é no trabalho. Então, é importante a gente estar e construir essa rede de apoio, né? Então, quem não tem ninguém de segurança para falar sobre sua dor, sua angústia, para contar o que está sentindo, procura um profissional de saúde. O profissional de saúde é altamente capacitado, né, para lhe ajudar. E a gente tem alguns serviços de saúde para você buscar ajuda, tá? Então, a gente tem o Centro de Valorização da Vida, que é 24 horas ali disponível. Então, você pode ligar, não precisa estar pensando só em morrer, em acabar com essa dor. Qualquer diferença, qualquer disposição, né, desconforto mental, dá para ligar. Eles têm um serviço ótimo de acolhimento, então dá para começar aí o primeiro passo. Temos SAMU, né, UPA, quando está em crise, pronto-socorro, tudo isso pode ajudar vocês. E agora, eu quero me distanciar um pouquinho da profissional e me aproximar de uma sobrinha enlutada sobre o suicídio. Eu perdi meu tio para o suicídio e eu sei de um lugar muito íntimo, doloroso, o que significa perder alguém dessa forma. Eu sei que as perguntas ficam sem resposta, como o silêncio pesa e a vida não é mais igual. E é por isso que, para mim, falar de prevenção não é só parte do meu trabalho, é também minha missão pessoal. Se a única vida puder ser cuidada, se a única pessoa puder ser ouvida, já valeu a pena. Eu quero deixar essa mensagem para cada um de vocês. Que a gente sempre escolha abrir um espaço para ouvir, apoiar, que cada um de nós saia daqui mais atento, mais humano, mais disposto a cuidar. E que mesmo nos dias difíceis se perceba que há sempre um amanhã possível, que ninguém precisa atravessar isso sozinho. E eu deixo aqui também aberto o meu contato para quem estiver precisando de um acompanhamento, de um apoio psicológico. Estou à disposição, podem me procurar. E só para enfatizar, você não precisa passar por isso sozinho. Então, muito obrigada pela escuta, que possamos sair daqui mais atentos e mais comprometidos em valorizar a vida, não só a nossa, mas de quem está por perto também. Obrigada. Bom, muito obrigada, Jenny. Obrigada todo mundo pela participação. Eu queria compartilhar uma coisa que me ficou ressoando aqui enquanto nós falávamos, né? A gente vive num mundo que tem muito preconceito, muito tabu com saúde mental por conta de todo um histórico aqui no Brasil, muito influenciado, muito social também. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso aqui. Quando a gente tem um problema cardíaco, a gente vai no cardiologista. Se a gente tem um problema de pele, a gente vai ao dermatologista. Muitas vezes, as questões de saúde mental precisam ser olhadas com mais seriedade por nós mesmos. Ir ao psiquiatra não é coisa de doido. Ir ao psiquiatra é coisa de gente responsável, que sabe que tem filho para cuidar, que tem família que gosta e precisa de você e que você precisa estar bem. Então, não tenham nenhum receio de se consultar. Não façam disso um tabu. Quando a gente fala aqui de autorresponsabilidade, tem a questão do autocuidado também. A gente tem que ser responsável pela nossa saúde, né? E muitas vezes a gente vai precisar de uma intervenção medicamentosa em algumas situações, e quem vai dizer isso é o psiquiatra, acompanhado de um processo terapêutico, na medida do possível. O Marcos falou de um ponto aqui muito importante.
Infelizmente, hoje, a possibilidade de estarem numa sessão de terapia é um privilégio, né? A gente sabe da dificuldade de acesso a serviços gratuitos. A gente colocou no nosso guia, sabe? Tivemos o cuidado de olhar aqui as redondezas, alguns locais, tem apoio, né? Então, acho que essa questão da autorresponsabilidade, quando a gente fala aqui dentro do ambiente corporativo, não é só, né, não influencia só a gente, né? Quando a gente cuida da gente está bem para conseguir ouvir melhor o outro, né? O Wellington falou sobre isso, eu preciso me cuidar também, olhar, né, como é que estou agindo, todos nós, né? A gente nunca sabe o que a outra pessoa está passando. Se colocar vulnerável, de também tentar compartilhar com o outro como você está sentindo na medida do possível também pode compartilhar com vocês. Então, aqui a fotinho de todo mundo que está nesse comitê, que tem doado seu tempo também para a gente conversar e refletir sobre que tipo de ações a gente poderia fazer. Essa iniciativa foi fruto da última reunião, da gente falar, poxa, processo de licitação tem um trâmite mesmo, né? Não vamos esperar, vamos ver se a gente consegue alguma profissional gentil e que faça esse processo para a gente, né? E a Jaine está aqui por conta disso. A gente realizou a pesquisa já de clima, a gente já entendeu quais são os pontos a partir da pesquisa os pilares que a gente pode trabalhar. A gente está trabalhando em toda essa estratégia para quando a consultoria vier, a gente poder fazer workshops, rodas de conversas, mini cursos também, né? Para que a gente possa efetivamente ter ações que a gente mitigue aí os riscos psicossociais que possam acontecer no nosso ambiente, né? Se você puder passar só para o último, eu acho que tem ali um pouquinho mais... Isso, não, desculpa, para o penúltimo, foi mal. Bom, então é isso. Por último, a gente já tinha planejado que entre agosto e setembro a gente imagina o que poderíamos estar fazendo o lançamento do programa. Então, de forma oficial, né, a gente já vem falando aí nos nossos grupos, já vemos conversando, de forma oficial a gente está lançando o programa e compartilhando com vocês que em breve a gente vai ter uma consultoria contratada. Jaine, por favor, participe do processo, está no nosso portal de transparência. Vai ser um prazer ter você participando, né? Assim como outros psicólogos que passaram por aqui já gentilmente também, de forma voluntária, a gente está incentivando que participe. Então, e a partir daí a gente estabelecer um calendário de ações para essa consultoria que a gente já começou a desenhar dentro do comitê e a gente quer compartilhar, tá? Então, quero agradecer aí a todos, agradecer todos os colegas do comitê, que sou a que falo mais, mas, na verdade, sou só a eleita, tá? Para ficar falando. O comitê tem funcionado muito bem, tem sido um prazer, assim, discutir com essas pessoas tão preocupadas, né, em apoiar, em ser semente, em realmente fazer a diferença para que a gente possa ter uma vida mais saudável, né, mais bem-estar. Tá bom, gente? Muito obrigada, obrigada pela participação de todos, uma ótima sexta-feira para todos e fiquem bem, viu? Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada, tchau.